Olá pessoal, eu sou o professor Silvio Sandi, professor de contabilidade geral, contabilidade de custos e contabilidade gerencial. Eu sou especialista no exame do CFC. E hoje eu vou mostrar para você o 90 em 5. O que é isso? 90% do que é cobrado no exame sobre o CPC 27 em 5 minutos de vídeo. Direto ao ponto, sem enrolação. Vamos lá. O CPC 27 trata dos ativos imobilizados, que são os ativos tangíveis mantidos para uso na produção ou para fornecimento de mercadorias ou serviços, ou para aluguel, ou para finalidades administrativas. Só lembrando que esse aluguel do imobilizado é diferente da propriedade para investimento, que esse aluguel é aquele aluguel que ele não é o fluxo de caixa principal. Normalmente está se alugando ali para empregados. E além disso aí, espera-se que vai utilizar por mais de um período. Então, se você compra alguma coisa com características de imobilizado, mas você pretende somente utilizar naquele exercício corrente, aquilo vai ser tratado como despesa. Para que seja reconhecido como imobilizado, tem que ter uma vida útil além do exercício corrente. Aí você tem que saber como o ativo imobilizado ele é mensurado inicialmente nas demonstrações contábeis. O ativo imobilizado ele é mensurado inicialmente pelo custo. Agora você tem que saber qual é o valor do custo, porque o custo engloba várias coisas. Então, pessoal, quando você adquire imobilizado, pagou imposto de importação, outros tributos não recuperáveis, isso incorpora o custo imobilizado. Se tiver tributos recuperáveis, você deduz. Se tiver descontos, você deduz, abatimento, você deduz. Mas além disso aí, você tem que incorporar o custo do imobilizado, todos os gastos diretamente atribuíveis, para colocá-lo na condição de funcionamento pretendida pela administração. Então, se o adquirente pagar frete, incorpora, pagar seguros, incorpora, gasto com preparação do local para instalação, incorpora o custo imobilizado, gasto com a instalação, incorpora o custo imobilizado, gastos com testes, honorários profissionais do arquiteto lá envolvido com a aquisição ou com a construção do imobilizado e também os gastos com benefícios a empregado. Então, todos esses gastos são gastos diretamente atribuíveis. Frete, seguros, instalação, testes, honorários profissionais e benefícios ao empregado. Além desses gastos diretamente atribuíveis, se no final do contrato a empresa tiver que remover, restaurar a área onde estava instalado aquele imobilizado, esse gasto futuro também vai incorporar o custo do imobilizado. Aí esse gasto futuro será trazido ao valor presente e incorpora o custo do imobilizado. Perfeito, você já sabe que ele vai ser mensurado inicialmente pelo custo. Outra coisa importante é que se esse imobilizado for adquirido a prazo, ele vai ficar reconhecido nas demonstrações contábeis pelo valor correspondente à aquisição à vista. Então você comprou imobilizado por 120 mil. Se fosse à vista, seria 100 mil. O imobilizado fica reconhecido por 100 mil, você vai ter uma dívida de 120 e essa diferença entre o valor à vista e o valor a prazo vai ser despesa financeira, mas ao longo do prazo. No momento que você adquire, essa despesa financeira é uma despesa financeira a apropriar. Aí fica retificando a dívida lá no passivo. Aí fica 100 no imobilizado, fica uma duplicata a pagar de 120, sendo retificado por essa despesa financeira a transcorrer a apropriar. Aí você já sabe como o imobilizado ele é reconhecido inicialmente. Aí você precisa saber como é que esse imobilizado vai ser mensurado subsequentemente lá na época das demonstrações contábeis. O pronunciamento prevê que pode ser pelo método de custo ou pelo método da reavaliação. No Brasil, não é permitido o método da reavaliação, então vai ter que ficar com o método de custo. E no método de custo ele vai ficar assim, o custo de aquisição menos depreciação acumulada menos perdas acumuladas com teste de recuperabilidade. Então a grande coisa do imobilizado, você tem que saber calcular a depreciação, que é essa desvalorização que vai sofrer o bem em função do uso, ação da natureza ou obsolescência. Essa depreciação ela vai depender de duas coisas.
do valor depreciável e da vida útil. O valor depreciável é o valor de aquisição menos o valor residual. Esse valor residual é o valor que a empresa espera vender após o término da vida útil. É o valor residual. E depende da vida útil. A vida útil é quanto tempo a empresa espera utilizar o bem. É subjetivo, é na ótica dela. Independe de prazo previsto pelas autoridades fiscais, independe de prazo previsto pelo fabricante. É na ótica da empresa, quanto tempo ela espera utilizar o bem. Tá certo? Aí você vai depreciar. Quando é que começa a depreciação? A depreciação vai iniciar quando o bem estiver disponível para uso. Não precisa estar efetivamente em uso, quando ele estiver disponível para uso da forma pretendida pela administração. E quando é que essa depreciação ela vai cessar? Quando aquele ativo ele for classificado como mantido para venda, cessa a depreciação. Ou então, quando ocorrer a baixa. A baixa, pessoal, é você baixar, desreconhecer ele das demonstrações contábeis. A baixa vai acontecer quando você alienar o bem, vender, ou então, se ele estiver inservível, é improvável que ele vai gerar benefício. Aí você dá baixa, tá certo? Beleza. Então, a ociosidade, pessoal, não cessa a depreciação se o bem estiver lá parado, a menos que o bem esteja 100% depreciado. Aí, não vai ter mais depreciação. Ou então, que o método da depreciação seja o método das unidades produzidas, o método dos benefícios gerados, porque se não teve produção, não vai ter depreciação. Então, a depreciação cessa quando ele for classificado como mantido para venda ou então quando ocorrer a baixa. Se o bem estiver totalmente depreciado, não vai ter depreciação. Ou então, se for utilizado o método das unidades produzidas e não tiver produção. Perfeito? Quais são os métodos de depreciação? A gente tem o método linear, que vai levar a depreciação constantes. Nós temos o método das unidades decrescentes, soma dos dígitos, unidade decrescente. Aí nós vamos levar a valores decrescentes e o método das unidades produzidas. Não é admitido o método das receitas geradas. Aí perfeito, Aí o que é que acontece? O método da depreciação, ele deve refletir o padrão de consumo do bem. Aí se você está utilizando um método e percebeu que tem outro método que reflete melhor o padrão de consumo, você altera o método da depreciação. E isso vai ser tratado como uma mudança de estimativa contábil. Por falar em mudança de estimativa contábil, quando chega no final do período de reporte, aí a empresa ela vai reavaliar 3 coisas. Ela vai reavaliar o método de depreciação, a vida útil e o valor residual. Toda vez, ao final de período de reporte, reavalia o valor residual, a vida útil e o método de depreciação. E se eles forem diferentes, diferirem daquela estimativa inicial, isso é tratado como mudança de estimativa contábil. Tem que ter cuidado também com os gastos com manutenção, gasto com manutenção periódica que não agrega vida útil ao bem, isso vai ser tratado como despesa. Beleza? Então, me fala aí, gostou da dica? Então compartilhe aí com alguém que também vai fazer o exame do CFC, que essa dica valiosa vai ajudar ele também. Abraço!